Bem, existem também outros periféricos de saída, como por exemplo, nós temos as caixas de som. Lembra o microfone? Quando aqui em aula eu expliquei o microfone é um periférico de entrada de dados. O microfone é periférico de entrada. Mas a caixa de som é um periférico de saída. Porque se a caixa de som está emitindo som, é porque essa informação já foi processada pelo computador. Por isso que a caixa de som é considerada um periférico de saída de dados. Porque justamente está ouvindo é porque essa informação já foi processada pelo computador, já foi processada pela CPU. Então, caixa de som é periférico de saída de dados também. Outro exemplo, esses projetores multimídia também são considerados periféricos de saída de dados. Porque se ele está exibindo as imagens, é porque está projetando essas imagens, é porque elas já foram processadas pelo computador. Então, os projetores multimídia também são considerados periféricos de saída de dados, assim como a própria caixa de som que eu acabei de identificar aqui. Ok? Beleza, falamos de periféricos de entrada, mas também falamos de vários periféricos de saída de dados. Além disso, eu destaquei algumas possibilidades, como o caso da impressora multifuncional e como o caso também do monitor touchscreen, como exemplos de periféricos de entrada e saída de dados simultaneamente. Bem, pessoal, continuando a nossa ideia dos periféricos de entrada e saída, vamos comentar agora um pouco sobre os periféricos de entrada e saída simultaneamente. Bem, a dica teórica para começar a falar dos periféricos de entrada e saída simultaneamente permitem a entrada, isto é, o envio de dados e instruções para a CPU, processar é claro, e também a saída de dados que já foram processados pela CPU. Esses que realizam essas duas funções, tanto enviam dados para a CPU, como recebem dados que já foram processados pela CPU, esses é que nós vamos chamar então periféricos de entrada e saída de dados. Vamos começar o estudo então destes periféricos de entrada e saída, utilizando para primeiro exemplo o disco rígido, o HD, também conhecido como Hard Disk ou HDD. Olha quanta nomenclatura. Disco rígido, HD, HDD ou Hard Disk significa a mesma coisa, é o disco rígido, que é claro, um dispositivo de armazenamento de dados. Ele serve para armazenar dados, armazenar arquivos. Mas mesmo ele sendo um dispositivo de armazenamento de dados, ele é sim considerado um periférico de entrada e saída de dados. Basta ver que tu pode gravar dados no disco rígido, mas tu também pode ler os arquivos que estão armazenados no disco rígido. Portanto, o disco rígido é sim considerado um periférico de entrada e saída. Mas aí nós começamos uma ponderação interessante. Tudo bem, entendemos que ele é um periférico de entrada e saída, porque eu posso gravar os arquivos que foram processados lá no disco rígido, mas eu também posso abrir arquivos que estão no disco rígido e colocar em processamento. Isso indica que ele é periférico de entrada e saída. Mas como ele é um dispositivo de armazenamento de dados, observa comigo, os dispositivos de armazenamento de dados são considerados dispositivos de memória. Memória na informática é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados. Se memória é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados, e o disco rígido armazena dados, então nós podemos dizer que o disco rígido é sim considerado um dispositivo de memória. Agora, que tipo de memória ele é? Vamos abrir o debate e vamos discutir um pouquinho melhor isso. O disco rígido é conhecido como memória auxiliar, também pode ser chamado de memória de massa, ou ainda pode ser chamado de memória secundária. Cada uma dessas indicações tem um porquê. Vamos entender por que ele pode ser chamado de memória secundária, de memória auxiliar ou ainda de memória de massa. Primeiro, memória secundária. Por que podemos chamar o disco rígido de memória secundária? Porque ele não é a memória principal. Como assim, professor? Vou chamar ele de memória secundária só porque ele não é a memória principal? Exatamente. Porque a memória principal do computador é a memória RAM. E a memória RAM, por ser a memória principal do teu computador, é a responsável por manter os dados que estão sendo processados, por manter os dados que estão em processamento. A memória RAM, que é a memória principal do computador, é a responsável por manter os dados que estão em processamento. O disco rígido não é esta memória, o disco rígido não é a memória RAM, ele não é a memória principal.
Ele é a memória, então, secundária do teu computador, que serve justamente para poder armazenar os diversos arquivos e dados que o usuário vai gerando no seu cotidiano. E por isso mesmo, como a ideia dele não é ser a memória principal, é ser a memória secundária, para que o usuário vá armazenando os seus arquivos dentro dessa memória secundária, eu posso dizer que ele auxilia o armazenamento de dados do usuário gerados durante o cotidiano, durante o dia a dia. Então, à medida que vão passando os dias, que vão passando, os dados vão sendo processados, os arquivos vão sendo gerados, o usuário vai armazenando esses arquivos no disco rígido. Então, eu vou dizer que o disco rígido é memória auxiliar, porque auxilia o armazenamento de dados gerados pelo usuário durante o seu cotidiano. Então, ele é memória secundária, porque não é a memória principal. Mas ele é memória auxiliar, porque ele auxilia o armazenamento de dados gerados pelo usuário durante o seu cotidiano. Ok. Tem mais dica, professor? Tem. Ele também pode ser chamado de memória de massa. Mas aqui tem uma razão muito específica do porquê nós podemos chamar o disco rígido de memória de massa. A razão importante aqui. Ele é memória de massa porque tem uma capacidade muito grande de armazenamento de dados. Todo dispositivo que tem uma capacidade muito grande de armazenamento de dados, quer dizer que pode armazenar um grande volume, uma grande quantidade de informações, é chamado de memória de massa. E o disco rígido tem essa capacidade. O disco rígido armazena uma grande quantidade de dados, um grande volume de informações. Então nós podemos dizer que ele é memória de massa. Bem, agora que nós já sabemos que o disco rígido pode ser chamado de memória secundária, de memória auxiliar ou ainda de memória de massa, o que sobrou para ele no estudo? Vamos lá. Além de dizer que ele é memória de massa, secundária ou auxiliar, tu pode dizer que ele é um dispositivo de armazenamento magnético. Por que o disco rígido é uma unidade, um dispositivo de armazenamento magnético? Porque a forma de gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido é um processo magnético. Deixa eu melhorar um pouquinho essa explicação contigo. Aqui eu tenho um disco rígido aberto. Normalmente o disco rígido, é claro, não vem aberto dessa maneira que eu estou te mostrando aqui. Bem, nesse disco rígido, eu percebo que existem vários discos. E todos esses discos são rígidos, são duros mesmos, daí o nome disco rígido. Aqui eu tenho um braço, na ponta desse braço tem um ímã, um magneto. E esses discos giram em alta rotação quando o disco rígido está funcionando. Esses discos ficam girando em alta rotação. E esse braço fica se movendo. E lá na ponta tem aquele ímã, aquele magneto, que então fica realizando a leitura e a gravação dos dados na superfície dos discos do disco rígido. Aí é só pensar, se é um ímã, se é um magneto quem realiza a gravação e ou a leitura dos dados na superfície dos discos do disco rígido, então eu posso dizer que o disco rígido tem um processo de gravação e leitura magnético, já que é um magneto, é um ímã quem realiza a leitura e a gravação dos dados aqui na superfície dos discos desse disco rígido. Ok? Beleza.